Olá, pessoal! Vamos a mais uma dica da semana? Então, semana passada a gente fez aqui essa técnica do plástico, que dá esse efeito tão diferente, né? Que pode ser uma base para fazer um trabalho abstrato, né? Então, hoje eu vou trabalhar com vocês essa ideia de fazer o abstrato. Eu vou pegar um pincel menor aqui, um tamanho 14. Eu uso sempre esses da Ceramic, já estão bem usadinhos, né? Todos os dias eu pinto. Então, esse é a referência 121S da Ceramic, esse número 14. E vou usar também esse número 22 também da Ceramic. Cerdas retas, né? Não é redondo, não tem esse corte aqui, né? De redondinho, ele é bem retinho, né? Cerdas bem macias, tá? Então, como é que a gente pode fazer? A minha ideia, por exemplo, de ter uma base abstrata é usar um pincel menor. Aqui eu estou usando o Gris de Pen, né? Número 33, aquele preto transparente. Eu vou intensificar alguns lados destas formas que surgiram aqui no meio, ó. Tá? Agora eu vou usar um pouquinho do Sombra Queimada também, da Corfix, tá? Número 83. Olha, eu uso o pincel de lado para demarcar certos contornos, né? Eu vou até descer aqui com uma pincelada, ó. Usar o gris e o sombra, tá? Então, aqui no vermelho também, vou utilizar o Laca de Garança para dar mais contraste nessas manchas que se formaram aqui, ó. Aí já vai formando, ou pode formar uma flor, ou pode formar um objeto completamente estranho, né? Bem abstrato, tá? Olha só, tô intensificando algumas partes aqui. Posso também sair, né, do desenho. Mas o que eu digo dessa técnica é que ela te dá uma base para criar um abstrato. Vou agora utilizar o amarelo indiano, que também é uma cor que eu gosto muito. Número 52. Ele parece um ocre, mas ele na pintura ele fica completamente diferente do ocre. O ocre misturado com branco ele fica um amarelo Nápoles, assim, né? E este misturado com branco, ele fica um amarelo ovo. Ele é bem intenso, ele é transparente. Ele não fecha se tu usar ele sozinho. Mas com outras cores, ele forma novas cores bem diferentes. Ele é muito bom. Eu gosto de usar ele para fazer uma tonalidade de mostarda, assim, né? De fazer uma tonalidade de fende, né? Aquelas tonalidades que são bem neutras. Mistura ele com o gris, com este preto, dá um efeito bem diferente. Então, uso o gris, o indiano e branco, ele dá uma ideia de um fende. Olha aqui como ele é transparente, olha, não fecha, né? Não cobre, mas ele, junto com outras cores, ele dá um efeito muito bom. Agora, estou usando um pouquinho do indiano com o marrom sombra queimada, né? Vou colocar o indiano aqui no meio de umas outras para fazer um abstrato diferente, né? Utilizando aquelas formas estranhas que ficaram pelo efeito da técnica com o plástico. E assim vocês vão colocando. Agora eu posso colocar também um branco, né? Colocar um branco nessas partes claras, intensificar, né? Daí vai formando novas formas. E aí vocês podem criar o que quiser, né, em cima dessas formas. Vou colocar com bastante tinta aqui entre. Onde não tinha tinta, né, que o plástico não pegou, vou usar o branco, né, para reforçar essas formas. Pode utilizar um pincel menor também. Eu gosto de usar esse tamanho 14, tá?
Mas quem tem mais habilidade com um pincel menor, pode utilizar o pincel menor. Aqui eu vou utilizar o gris, o pincel grande, então. Quebrar essas linhas. Eu gosto de usar o gris para lhe dar uma ideia de sombra. Olha aqui como deu uma ideia de sombra próxima do vermelho. Ó. Né? E aí vocês vão seguindo com outras cores, pode usar laranja, pode usar verde, pode ser, conforme vocês querem, se ele querem bem colorido ou se querem mais neutro, né? Vocês é que vão ter essa criatividade em cima dessas formas inusitadas que essa técnica proporciona, né? É bem interessante. Vocês, não sei se vocês é que pelos vídeos, né, não tem a noção, a verdadeira noção do efeito que dá. Mas quando vocês fizerem essa técnica, vocês vão ver quanto interessante é este efeito. Tem gente que faz esse efeito do plástico e numa tela e deixa assim mesmo, de tão bacana que fica, né? Porque ele dá diversas interpretações, né? Pode ser uma árvore, pode ser uma flor, né? E ele também, só assim, também já é interessante, já é bonito, né? Mas eu gosto sempre de colocar meu traço, né? Então, por isso que eu faço esses vídeos para vocês, para terem uma ideia de como fica, né? Uma tela pintada com esse efeito do plástico. Então, pessoal, vocês podem seguir essa ideia, ou então continuar. Agora eu posso continuar que nem, por exemplo, eu vou usar o filete, né? Ou o liner, que é esse pincel com as cerdas longas, né? Eu gosto de também dar uma intensificada maior aqui nesse desenho. E vocês vão criando, né? Isso aqui é uma maneira de vocês terem o início, né? De como fazer uma tela abstrata. Professora, eu não sei como começar uma tela abstrata. Eu sempre sugiro essa ideia do plástico, tá? Para vocês terem o início, né? Uma bengala para seguir até pelos desenhos que formam, né? O interessante é que desses trabalhos que acontecem aqui, vocês podem fazer o seguinte, fazer uma janela. Isso a gente aprendeu na faculdade. Olha só, se fosse fazer uma tela com este efeito, tá? Vocês estão observando? Ou aqui. Cada pedacinho dá uma ideia de uma pintura abstrata. Olha que interessante, né? Parece meio um floral abstraído com umas folhas secas. Olha só, né? Muita coisa a gente consegue ter ideias, abstrair fazendo essas janelas, tá? Isso também é uma dica bem interessante para vocês criarem, fazerem obras bem diferentes, inéditas e utilizando essas técnicas, tá bom? Então, pessoal, essa é mais uma dica da semana, espero que tenham gostado, porque afinal, toda semana aqui no YouTube tem uma dica diferente para vocês utilizarem nas suas obras de arte, para vocês terem ideias, né? E saberem também das informações sobre meus cursos online. Eu tenho curso de abstrato, eu tenho curso de florais, tenho curso de paisagens. Então, eu peço para vocês quando se inscreverem nesse canal no YouTube e acionarem o sininho para serem notificados quando tem um vídeo novo, né? Me sigam também no Instagram, que também sempre tem informações, tem os stories, aparece sempre as obras que foram pintadas no dia aqui no meu ateliê presencial aqui na cidade de Bento Gonçalves, né? No Facebook também tem várias informações e obras. E também no meu site www.elianepasquete.com, não tem o BR, tá? Lá tem muitas obras minhas que vocês também podem se inspirar, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.